Os russos continuam atacando o território ucraniano. Foi mais um ataque que aconteceu esta noite. 5 mortos e vários feridos em um ataque de drone. Vou deixar vocês assistirem. Xavier Titelman, quais drones foram usados esta noite? Geralmente são Gerber ou Shahed. O Shahed é mais pesado. E aí a gente vê o tamanho das explosões. Isso dá mais a impressão de ser além de 80 quilos de explosivos. Os Gerber são drones leves usados para atacar alvos não fortificados, como depósitos de petróleo ao ar livre. E, na verdade, essa guerra de longa distância é preciso realmente fazer uma grande distinção com o que acontece na linha de frente. Hoje, a guerra a longa distância. Os russos seguem atacando civis, instalações civis, para causar sofrimento e mortes. Para continuar a provocar esse êxodo que faz com que hoje tenhamos passado para menos de 30 milhões de habitantes na parte livre da Ucrânia. Os ucranianos também seguem obtendo grandes sucessos na área. Hoje soubemos que os russos perderam 70% das receitas do petróleo desde o início do ano, comparado ao ano passado, que já estava em queda. Então, sabemos que em ambos os lados eles continuam essa guerra de desgaste. O comando da Força Aérea Ucraniana afirmou que o arsenal russo possibilita ataques massivos de mísseis contra a Ucrânia. 1 ou 2 vezes por semana acontecem esses ataques? Confirma, general? Sim, acredito que ontem houve um ataque com mais de 600 vítimas. Havia 600 drones e depois 40 mísseis, 40 mísseis. Eles também estão aumentando sua capacidade em relação aos mísseis. Eles não tinham tantos, então esses ataques eles são bem significativos, né? Lembro que há 2 ou 3 anos eram 60 ou 80 vetores, né? Que caíam sobre a Ucrânia, diziam ser ataques massivos, mas eu dizia que não era. Hoje, com 600 ou 700, já é algo bem considerável. No início, os russos esgotaram seu estoque e nos primeiros dias de guerra lançaram 600 mísseis de uma vez. Eram mísseis reais, com 400 a 500 quilos de explosivos e velocidade de 800 quilômetros por hora. Esgotaram o estoque e reiniciaram a produção. De 4, 5 mísseis por mês, agora são cerca de 100. Né? Eles aceleraram muito a produção. E além disso, como eles não podem mais lançar ondas de mísseis como faziam no início da guerra, sem estoque eles estão fabricando muitos drones kamikazes Shahed. A questão é, como interceptá-los? Existem vários métodos de interceptação. E quero fazer um paralelo com os ucranianos. É possível interceptá-los? Tanto... Mais de 90% desses drones kamikazes, que são mísseis de baixo custo, são interceptados em 90% dos casos, mas quando eles lançam 600, sempre acabam passando 60, e desses 60 que passam, inevitavelmente causam esse tipo de dano, infelizmente. Para entender a pressão sobre a Ucrânia, depoimento exclusivo hoje à noite de 2 franceses das Forças Especiais Ucranianas, já conhecidos por vocês. Xavier Titelman estava com... Eles há 3 semanas. Pronto, Lake e Papillon, esses são seus pseudônimos. Estamos felizes em recebê-los no estúdio hoje. Vocês poderão descrever o local? Falamos sobre os ataques de drones que vocês sofreram no Donbass. Como lidam com isso diariamente na Ucrânia? Bom dia, Xavier. Bom dia a todos. Depende, né? Principalmente se a gente não está na linha de frente. Mesmo estando a 50 quilômetros, às vezes 40 quilômetros, nunca estamos seguros. Aliás, recentemente 2 jornalistas morreram bem ao nosso lado, porque os russos agora com drones e fibras ópticas conseguem ir mais longe do que o previsto para atingir a logística ucraniana. Exatamente. Por isso é um pouco perigoso. Legenda State. 501, como está a linha de frente atualmente? Na verdade, temos a linha 0, mas a maioria dos drones russos opera praticamente a 50, 60 quilômetros exatamente atrás. Aqui estamos falando dos drones de grande porte. Os drones de pequeno porte atuam realmente na linha. Ao redor da linha, os russos buscam impedir a logística e o acesso à linha de contato. Papillon que vemos aqui é marroquino e fala francês. É curioso ver Azov novamente com um marroquino lutando junto. A narrativa mentirosa russa mostra de novo que dizem qualquer coisa. Agora ele é operador de drones pesados. Ou seja, ele tem uma capacidade estratégica de também atacar em profundidade. A linha de frente está saturada em 5 quilômetros de cada lado, com 15 mil drones kamikazes por campo consumidos diariamente. Depois realmente fica mais difícil, pois russos e ucranianos conseguem causar sofrimento na retaguarda, cerca de 20 quilômetros atrás da linha de frente, principalmente na logística. General Richaud, uma pergunta para os combatentes no local.
Sim, eu gostaria de saber. Na frente central, há muitas informações russas que nos disseram que Pokrov, que Kupian, que esses lugares tinham caído. Na linha de frente, há uma dúvida do lado ucraniano. Você acha que essas linhas de frente estão realmente firmes agora? As linhas de frente ainda estão sendo mantidas. Talvez tenha havido uma dúvida há cerca de 2 semanas. Mas recebemos relatos de pessoas que estão lá e que estão nos dizendo que ainda está tudo sob controle. Então, a partir daí, É preciso entender que os ucranianos também recuaram para próximas linhas de defesa já construídas e que a defesa heróica de Pokrov por muito tempo permitiu justamente construir defesas que são realmente sólidas. Os Kupins estão lutando em Kramatorsk principalmente e na frente de Kramatorsk. Vi as linhas de defesa. Estou há 3 anos e meio no front. Eu não vi linhas de defesa tão sólidas quanto as que vemos na proteção de Kramatorsk. E quando pensamos que os russos precisaram de 560 dias para conseguir chegar a essa cidade em Pokrovsk, bem, vai levar ainda mais tempo, obviamente, para continuar em direção a Kramatorsk. Laik Papillon, como está o moral dos combatentes aí? Você ouviu os últimos relatos sobre as negociações? Também os escândalos de corrupção dentro do próprio círculo próximo de Volodymyr Zelensky? Isso teve consequências no moral dos combatentes no local? Não, a verdade é que não. A gente fica lá e faz nosso trabalho, defende o território, mesmo com os russos sempre visitando essas cidades. Estamos lá sem entrar na política e seguimos como militares, fazendo o nosso trabalho e protegendo quem está atrás. E é positivo que os casos de corrupção estejam aparecendo, pois mostra que as pessoas serão julgadas. É mais um sinal de que a democracia está indo bem. Não, obrigado. Um de vocês é operador de drone de borboletas. Quando vocês operam com drones, principalmente, como é a linha de frente? Tudo é operado de forma subterrânea? Na verdade, é diferente porque há vários tipos de drones. Na minha especialidade, Santi, é um drone vampiro. Como o Xavier disse, ele entende mais desse assunto. Quando recebo minha missão, geralmente já percorri vários quilômetros atrás da linha deles, podendo chegar a 25 quilômetros. Às vezes, antes das tropas ou da logística deles estarem prontas, já estou lá embaixo fazendo o meu trabalho. Na verdade, Papillon é um dos poucos estrangeiros que foi treinado em drones de nível estratégico. Ou seja, quando falamos desses drones, ele vai ser capaz de lançar até 40 quilos. Isso servirá para a logística aérea, abastecer a linha de frente e outras funções. Ele me enviou vídeos recentemente, mas não podemos mostrá-los a vocês. Ele bombardeia lançando minas antitanque nos alvos. Ele pode lançar minas para reminar áreas que os russos pensam estar desminadas antes de atacar. Então aqui estamos realmente na profundidade estratégica da Rússia para impedir que ela possa conduzir ataques. Também lembramos que há drones que foram usados para reabastecer tropas que estavam feridas na linha de frente, distribuindo material médico, liberando walkie-talkies e permitindo a evacuação dos profissionais. O drone hoje é realmente uma revolução que permite abastecer e até mesmo socorrer o pessoal isolado que não tem mais comunicação com a retaguarda, porque esses profissionais foram socorridos. Laik Papillon, você pode não responder a minha pergunta, porque eu sei que ela pode ser complicada para você aí no local, mas vocês podem atacar infraestruturas militares russas a partir das suas posições ou não? Não, mas a maioria. Não posso explicar tudo, mas recebo a informação principalmente para mim. Porque Loic é operador de drones de reconhecimento. Após receber minhas missões, sei exatamente o que fazer. Não darei mais detalhes porque tenho um drone importado com o bloqueio. Na verdade, agora tem uma questão de bloqueio na linha de frente. Mesmo com um drone de longo alcance, ele é limitado a 25 quilômetros. Eu não posso ir mais longe depois, realmente, é preciso ir mais longe. Ele tem fibra óptica. E Depois há outros drones maiores. é preciso entender que existe um ecossistema em torno do drone que é gigantesco, ou seja, um não pode funcionar sem o outro. Leik vai ter drones de observação que vão justamente, por exemplo, detectar as minas russas antes que os ucranianos possam começar a avançar. E então ele vai ver em profundidade os russos que começam a avançar, às vezes vários quilômetros antes de chegarem. Nesse momento, Papillon usa seu drone pesado para bombardear. Um depende do outro. E depois vocês têm os drones kamikazes First Person View Papillon. Até onde eu sei, ele ainda não fez esse tipo de missão, pelo menos por enquanto. Mas é possível usar drones grandes para lançar drones kamikazes First Person View próximos ao alvo. Ainda são controlados por outra pessoa.
há 4 a 6 pessoas capazes de coordenar operações apenas com drones, incluindo o uso de drone repetidor. Como ele disse, a comunicação pode ser complicada em guerras eletrônicas. Não devemos confundir com drones estratégicos enviados para refinarias, por exemplo. Esses voam até 2.000 quilômetros, usam inteligência artificial e transportam mais explosivos. E que conseguem alcançar o interior do território. Aqui são drones de contato, né, que chegam à linha de frente. Mas ainda são drones, acredito. Então eu me pergunto, quem são capazes de atingir centros de comando, depósitos logísticos, etc., que estão logo na retaguarda? Sim, a gente pode fazer isso, mas depois a gente pode fazer um pouco mais. Porque agora, praticamente todos os drones que a gente tem estão equipados com inteligência artificial. Porque até eu voltei há 2 dias e testei exatamente isso no meu drone. Sinceramente, isso ajuda muito o operador. Porque Às vezes, à noite, não vemos claramente uma assinatura térmica. Usando isso, ele mostra o local exato. Em seguida, o drone faz o trabalho. Lego Papillon, eu estava com um de vocês ontem, com Paco, que estava ao vivo com a gente na nossa transmissão, que nos dizia que os drones kamikazes russos tentavam atingir seus combatentes com frequência no campo de batalha do Donbass. Como isso ocorre na prática? Como vocês escapam disso? Não somos mais atingidos, de fato. Não somos mais procurados. Não somos mais. Não somos mais procurados. Sertoli é civil, o primeiro, depois o operador de drone. Não somos mais procurados. Por exemplo, tentamos não falar inglês quando estamos na base de retaguarda, porque a gente se torna ainda mais um alvo, porque ainda tem pessoas que vendem informações, então tentamos tomar cuidado. Mas no campo, a melhor maneira de se esconder é se jogar em um arbusto e mexer tudo. Geralmente, quando estamos diante de drones first person view. Paco também me falava sobre os prisioneiros que são feitos pelas suas unidades. Você vê muitos russos, muitos estrangeiros. Quais são os prisioneiros que você viu no campo? Muitos estrangeiros. Recentemente tive muitos prisioneiros russos. Nós os tratamos com respeito, embora o Azov ainda tenha muitos prisioneiros retidos por eles. E no futuro, para que sejam libertados. E ultimamente, apesar de o lado inimigo saber disso muito melhor do que nós, a maioria se rende. Porque quando eles são cercados ou algo assim, a melhor maneira para eles continuarem vivos é se render. E depois são os drones que assumem a operação, eles se rendem sem contato, vindo desarmados com bandeira branca nas estradas. J ser resgatado por nossas unidades e não ser abatido, na verdade. Leik Papillon, obrigada por participar ao vivo. E Xavier General Richu, quando você ouve esses depoimentos, existe uma maneira dos ucranianos serem muito mais ofensivos. Nos próximos dias, há alternativas sem ajuda diante dessas negociações travadas? Falo dos americanos e ocidentais em geral, para que sejam mais ofensivos e ataquem, especialmente em território russo. Mas não só em território russo, sabemos muito bem que hoje a vitória não virá do campo de batalha. Nenhum dos dois protagonistas é capaz de virar o jogo e vencer e avançar 50 quilômetros e conquistar o Donbass. Na velocidade atual, a Rússia levaria 1 ou 2 anos para conquistar o Donbass. Sabemos que eles tendem mais a recuar do que a avançar, pelas defesas à frente. Os ucranianos, infelizmente, não receberam o equipamento, então o fim dessa guerra e a pressão que se coloca no momento dessas negociações é mais sobre a retaguarda, sobre o estratégico. Ao atacar fábricas, a destruição pelos ucranianos da fábrica de baterias é realmente estratégica. 3 refinarias foram atingidas em 10 dias, um número alto. No Mar Negro, 2 casos também foram registrados. Petroleiros. Russos que estavam voltando para se reabastecer, que chegavam ao Mar Negro e que foram ambos destruídos. E isso, pronto, são as imagens que estamos vendo neste momento. Estamos a bordo desses drones navais, porque agora o drone está em todas as áreas, o drone naval, o Sea Baby. O incrível é que há um segundo drone filmando ao lado como prova. E então conversei com marinheiros e eles me disseram que realmente acertaram na parte de trás. No local onde, mesmo que consertássemos a linha, o eixo da hélice estaria danificado. Ou seja, não é possível consertar isso em condições adequadas. E há uma questão de eficiência. E aí, estamos a mais de 1.000 quilômetros, estamos na zona econômica exclusiva turca. Os turcos não reclamaram, ou seja, os turcos consideram que poderiam reclamar. Eles poderiam alegar ataque à neutralidade, mas não reclamam. Isso significa que os turcos aceitam esse tipo de ataque na sua zona econômica exclusiva. Também existe essa questão dos ataques de longo alcance em território russo.
Será que os ucranianos agora podem realizar esses ataques sem a ajuda ocidental, sem informações ocidentais também? Muitos. Claro, porque mesmo quando falamos dos mísseis de cruzeiro americanos, Tomahawk são apenas algumas centenas de quilômetros. Vemos claramente que eles conseguem alcançar até 8.000, 1.100, 2.500 ou 2.000 quilômetros com drones guiados por inteligência artificial. Talvez não levem muitos explosivos, porque precisam ir longe, mas isso eles são realmente capazes de fazer. O que ela nos diz é muito interessante e importante, pois estamos diante de uma mensagem política. No contexto das negociações, como destacou Xavier, é essencial mostrar ao adversário que estamos ganhando, não apenas sofrendo. E, portanto, os russos fazem exatamente a mesma coisa, lançando 500, 600 vetores. Vemos claramente que aceleraram a entrega dos vetores sobre Kiev, etc. Atualmente, vemos claramente com o bombardeio de Novorossiysk, etc., que os ucranianos fazem exatamente a mesma coisa. Para mostrar aos americanos que não estão perdendo a guerra, seguem no controle e conseguem se infiltrar e causar grandes danos. E então, aí realmente, a guerra é a continuação da política por outros meios, bem no meio das negociações, para ter o máximo de vantagens possível nas mãos durante essa negociação. É preciso entender que os mísseis de baixo custo, mais uma vez, que alcançam até 1.000, 1.200 quilômetros de distância. Os ucranianos produzem hoje cerca de 200 por dia. Os russos, por sua vez, eles estão mais próximos de um número que é mais alto, mas na realidade a taxa de interceptação na Rússia é muito mais baixa. E então, quando contamos o número de acertos comprovados em alvos interessantes, quando destroem um prédio e matam 3 pessoas, infelizmente para os ucranianos, isso não impede os militares de lutar. E então, o número de alvos relevantes, úteis que os 2 protagonistas atingem. Os ucranianos têm tido uma tendência de atingir mais alvos nesse momento, já faz quase 6 meses, do que os russos conseguem atingir. Soube-se que a Ucrânia reforçou a defesa com um muro antidrone francês. Então você vai nos falar sobre a credibilidade disso, Xavier Teitelman, uma inovação de uma empresa francesa? A Triel, então, não somos tão ruins assim, afinal, na luta antidrone, né? Então Não é isso. Temos coisas que já provaram seu valor em vários teatros de operações, mas não em teatros militares tão densos. Infelizmente, tenho más lembranças dos nossos sistemas de guerra eletrônica. Nunca foi testado em condições reais. É exatamente essa a diferença. A guerra eletrônica francesa que embarcamos em um navio da Marinha Nacional funcionava contra os drones ferramentas. Quando foi levado para a Ucrânia, ele funcionava pior do que sistemas que custavam 20 vezes menos produzidos localmente na Ucrânia. Eu espero de todo o coração que esse sistema francês comprove sua eficácia quando estiver no local. Mas para isso vai ser preciso esperar alguns meses para ter a resposta. O conceito é genial: detectar, interceptar, colidir e bloquear. É meio que uma espécie de ecossistema completo para proteger as áreas. Então, eu acho que nas próximas semanas teremos respostas. Em março, a OTAN realizou um concurso de inovações em defesa, convidando empresas ucranianas e ocidentais a apresentarem seus projetos mais promissores. Havia finalistas, eu estava junto. No júri. Correto, você participou do júri. Xavier Teitelman, qual sua opinião? Tem fundamento? Então, não necessariamente do lado ucraniano, vou te fazer uma pergunta difícil, mas mais do nosso lado, do lado europeu, o que está ajudando os ucranianos atualmente a superar os próprios ucranianos nesse aspecto? A dificuldade é que quando comparamos os ucranianos com o que é oferecido no exterior, os ucranianos me dizem: olha o que estamos fazendo. E então, os estrangeiros, os franceses, os americanos, os suecos, os alemães, a visão deles, a perspectiva deles para 2 ou 3 anos era fazer algo inferior ao que já estava operacional na Ucrânia. Havia uma defasagem. Então colocamos os ucranianos, dissemos a eles: vocês estão fora de categoria, vocês já ganharam na verdade, e vamos fazer uma competição entre os outros. E quem ganhou, por exemplo, na interceptação de bombas planadoras foi a empresa Alta Ares. Isso foi há 6 meses, a Alta Ares já comprovou a eficácia de seu drone anti-Shahed. Empresa de que nacionalidade? Francesa? Então... Os franceses venceram essa competição. Não foi porque eu votei exageradamente neles, mas porque eles eram realmente bons. E, de fato, são os primeiros que realmente têm uma empresa 100% estrangeira que conseguiu destruir drones kamikazes, Shahed. No fim de outubro, conseguiu validar um teste em um contexto. Ou seja, pela primeira vez, é possível, em um país europeu, produzir drones que serão fornecidos aos ucranianos para que possam destruir os drones kamikazes deles no local. E isso é uma evolução. Este é o drone apresentado a Zelensky em sua última viagem. O problema é a velocidade. Fomos nós.
A Direção-Geral de Armamento, por exemplo, que é uma ferramenta absolutamente indispensável para as nossas Forças Armadas, foi criada basicamente para fazer o Rafale. E também submarinos nucleares, lançadores de mísseis, temos politécnicos, é impressionante, acho que temos uma ferramenta muito eficiente. Por outro lado, essa velocidade, essa rapidez de adaptação com projetos grandes assim, nós não temos hoje, não somos capazes de fazer isso. Então, o desafio de amanhã é realmente liberar as energias e fazer com que as empresas privadas possam participar do negócio. E, como o Xavier costuma dizer, o problema não é fabricar 4 milhões de drones para os estados hoje, é ser capaz de fabricá-los amanhã. E que estejam atualizados, pois dizem que se fabricarmos agora, no próximo mês já estarão obsoletos. A grande dificuldade não é só ter os melhores engenheiros, mas muito conhecimento. O objetivo da inteligência artificial é treinar modelos altares. Sobre a ideia deles, no ano passado havia 25 mil drones ucranianos, eles têm essa capacidade. Os drones interceptores de drones, os Sting, por exemplo, já destruíram 1.400 drones, Shahed 1.400. Você pode ter os melhores engenheiros do mundo, eles não têm essa base de conhecimento que faz com que eles se tornem bons. Microfones que detectam e identificam mísseis sobrevoando. Eles possuem centenas de microfones e já gravaram mais de 40 mil sons. Isso diferencia um drone kamikaze de um chinês de observação. Eles distinguem mísseis. Podemos ter engenheiros e microfones melhores, mas não estamos presentes lá. Isso faz diferença, pois não dá para competir sem base de conhecimento. Isso faz com que hoje estejamos ficando para trás. A meta para 2026 é incluir esses drones em nossos exércitos. Tive a sorte de receber aqui o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Pierre Schill, que me disse não estamos atrasados em relação aos drones. Quando vemos o que a Budenstvar está fazendo, querendo criar 6 unidades para o uso de drones kamikaze, a primeira deve estar operacional até 2027. Eu vejo seus sorrisos sarcásticos. Mas e na França? Como estamos? Que digam concretamente onde estamos neste momento, Xavier. Não quero contradizer o chefe do Estado-Maior do Exército de Terra, mas estamos em 2022. Os ucranianos em 2021 eram melhores do que nós hoje. É triste, é lamentável. Mas sim, talvez não estejamos atrasados se nos compararmos com nossos vizinhos, mas estamos muito atrasados, muito atrasados. Se compararmos com ucranianos e russos, obviamente... Com os alemães? Os alemães, então, o modelo deles não é necessariamente relevante. Os alemães tiveram uma sorte, que foi terem oferecido drones muito cedo para a Ucrânia. Resumindo, fomos à Ucrânia, declaramos guerra e ofereci 15% de desconto. Eles não compraram, os alemães ofereceram drones, abriram um escritório de engenharia, contrataram e fazem manutenção local. A gente faz isso. Agora com a Renault? Sim, está ótimo, mas foi feito em abril de 2022. E então, eles conseguiram melhorar a qualidade de alguns dos drones deles para algumas pequenas marcas mais rapidamente do que nós. Chegamos um pouco atrasados. Felizmente, empresas como a francesa Dolaire já estavam na Ucrânia desde 2014 pela OSO, fazer observação. Temos particularidades, somos muito bons como os alemães, mas faltamos em quantidade. Então, o que os alemães fazem é muito bom. Eles criam unidades 100% dedicadas a drones. Nós, por outro lado, temos uma perspectiva um pouco diferente. Nossas forças especiais já têm as munições vagantes chamadas Switchblades, usadas com sucesso pela Ucrânia. Em 2022, nossas forças especiais já tinham, mas nós tendemos mais a integrar os drones no contexto dos agrupamentos táticos no Exército de Terra. Há de tudo, defesa aérea, tanques, blindados, transporte de tropas e drones. Já os alemães criam unidades dedicadas. Eu não sei qual é o modelo certo. O general Richoux, que trabalhou na Alemanha, me disse: os alemães não têm uma direção-geral de armamento, nem uma direção-geral de armamento para seu desenvolvimento. Eles têm algo que nunca entendi em 3 anos. Ou seja, escritórios relativamente atomizados, inclusive geograficamente. Tinha um que ficava completamente a leste de Berlim, o outro ficava perto do Ministério das Forças Armadas, e tudo isso, a comunicação era bem ruim. Isso faz com que eles tenham prazos de aquisição de armamentos bastante consideráveis. Eles levaram quase 10 anos para adquirir o Heckler & Koch 416, ou seja, o fuzil de assalto francês, que, aliás, é alemão e que nós temos desde 2017, que foi implementado em 2017. Levaram quase 10 anos, deu errado, uma licitação foi cancelada e recomeçaram
para chegar 10 anos depois ao fuzil que sai das próprias oficinas deles. Então você vê, eles ainda não estão nem perto disso. É uma ferramenta bastante extraordinária para isso. Por outro lado, o Eurodrone, com 24 metros de envergadura bimotor, 117 milhões de euros, etc. A gente vê claramente que não é isso que precisa, quer dizer, pode ser útil, mas a gente vê claramente que não é isso que precisa para essa guerra. O problema é a capacidade industrial. Como podemos produzir amanhã 4 ou 5 milhões de drones de uma só vez? Muito rapidamente. Xavier. Perfeito, de acordo, obviamente. Também não revisamos as exigências que tínhamos colocado no passado, temos objetivos que não foram alterados. O Eurodrone deveria ser cancelado. Precisamos adiar o porta-aviões? De qualquer forma, precisamos de mais drones. Um míssil antitanque vale 500 drones kamikaze. Os ucranianos fazem a escolha deles. Obrigada, Xavier Teitelman, General Richu e a todos. Agora, após um breve intervalo,